Queridos alunos, tudo bem com vocês? Olá, família, mais uma vez, a tia Bárbara passando por aqui. Bem-vinda a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar na disciplina de História com o tema O Tempo Passa, das páginas 215 a 220. Vamos lá, acompanhando com a tia. Bem, queridos alunos, na página 215, acompanhando aí com a tia, nós vamos entender que o tempo passa. Hoje nós vamos compreender que é uma passagem do tempo. Nós vamos conhecer também algumas formas de contar o tempo e identificar como as pessoas atuam no tempo. Bem, o tempo às vezes parece passar devagar, outras vezes parece passar muito rápido. Também existem os momentos em que, quando nos damos conta, o tempo já passou. Bem, as atividades que exercemos no cotidiano, no dia a dia, né, podemos não perceber, mas o tempo está presente. Por exemplo, de noite você dorme e durante o dia você estuda ou brinca, né? Mas para todos os acontecimentos, o tempo está no controle. Ao lado você pode ver a figura de um relógio, né? Que a gente sabe que marca as horas, o tempo. Nessa aula, você aprenderá um pouco mais sobre o tempo e reconhecerá alguns instrumentos que podemos utilizar para marcar o tempo. Ainda compreenderá as relações que as pessoas estabelecem com o tempo. Podemos dividir o tempo em antes, durante e depois. Você pode notar o tempo passando quando percebe a duração dos acontecimentos da vida. Por exemplo, o tempo de germinação de uma planta. Vamos ver o exemplo que está no livro? Bem, o antes, o durante e o depois. A primeira etapa é a semente, né? A segunda é essa semente germinando, brotando, né? E o terceiro, que é a parte do depois, é essa planta linda, uma linda árvore. Então, esse é um grande exemplo da gente perceber como se divide o tempo, né? No antes, no durante e no depois na vida das plantas. Bem, iniciando na página 216, como já falamos anteriormente sobre germinação, né? É o processo de desenvolvimento de uma planta. Essa matéria também nós vimos na disciplina de ciências, que a tia já conversou com vocês sobre isso. Ainda na página 216, nós vamos entender como se divide o tempo, com antes, durante e depois. Antes é o que antecede o acontecimento. No exemplo anterior, antes, a árvore era uma semente, como a tia já falou. O durante é o desenvolvimento do acontecimento. Por isso, o durante, o crescimento da árvore, ela ficava mais forte e bonita. O depois é o que vem após dos acontecimentos. Assim, era uma semente que depois virou uma linda árvore, como a tia falou. Bem, ainda na página 216, nós podemos observar, mais uma vez falando sobre o tempo, né? O antes, o durante e o depois da etapa de uma receita que a coleguinha está fazendo. Nós podemos observar. Perceba essa divisão do tempo nas suas tarefas diárias. Assim acontece também com as tarefas quando você faz na sua casa, né? No seu dia a dia. Vamos observar, então, a figura do livro? O antes, o durante e o depois. O antes, a coleguinha está fazendo a receita, né? Começando a fazer. O durante é durante essa receita, né? Os ingredientes que ela está usando. E o depois, ela está degustando, ela está provando o biscoito que ela fez. Bem, como podemos observar nas figuras, né, apresentadas pelo livro, aqui todos os exemplos nós medimos o tempo com relógio digital, com relógio de parede e também com relógio de pulso. Bem, os aparelhos anteriormente mostrados são chamados de relógio, como a tia já falou, né? Você já deve ter encontrado eles no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? Eles servem, né, para marcar o tempo. Antes da criação do relógio, na antiguidade, o homem utilizava recursos da natureza para se orientar, como o sol, a areia e entre outros. Dessa forma, surgiram o relógio de sol e a ampulheta, que nós vamos ver mais à frente, que ela mede também o tempo, usando a areia, né? E essas formas foram as primeiras formas que o homem encontrou para contar o tempo.
Através das figuras do livro, nós podemos observar o relógio de sol, né, na primeira figura, e a segunda é a ampulheta, um tipo de relógio que utiliza areia também para marcar o tempo. Bem, podemos observar, através da figura mostrada aqui no livro, que com o tempo o homem foi fazendo novas descobertas e melhorando o que já existia. E assim o relógio chegou no formato como conhecemos hoje em dia. Vamos observar com a tia a evolução do relógio? Bem, primeiro veio o relógio do sol, aí depois veio o relógio de água, em seguida a ampulheta, o relógio de bolso, o relógio de pêndulo, o relógio de pulso e depois, como hoje em dia, nós conhecemos o relógio digital. Com o relógio podemos marcar as horas, os minutos e os segundos, que são conhecidos como unidades de tempo. Podemos utilizá-los também para marcar o início, fim ou duração de uma atividade ou acontecimento. Como podemos observar, outra forma de contar o tempo é através do calendário. Abaixo nós podemos ver um exemplo do calendário do mês de agosto de 2020, né? Utilizamos o calendário para contar os dias, os meses, o ano, os feriados e as datas comemorativas. É um instrumento muito importante, pois é com ele que podemos organizar nossas atividades da semana ou até a longo prazo, como os meses. No calendário também podemos verificar que uma semana tem 7 dias, um mês possui 30 ou 31 dias, porém fevereiro possui 28 ou 29 dias, e um ano tem 12 meses. Bem, passando para a página 218, temos a atividade resolvida e aprendendo um pouco mais, que você vai ler com a mamãe. Temos as atividades para serem feitas da página 218 até a 220. A tia fica por aqui. Até a próxima videoaula.